Reserva financeira. É comum ouvir falar sobre ela, mas são poucas as empresas pequenas que realmente têm uma. E quando o caixa aperta, a primeira reação é parcelar as contas ou até procurar empréstimo. E assim, as dívidas começam a se acumular. O problema é que, sem uma reserva, qualquer imprevisto pode virar uma crise e, principalmente, colocar a sobrevivência do negócio em risco. Por isso, vou explicar agora de forma simples o que é a reserva financeira da empresa, porque é essencial para a saúde do seu negócio e os 4 passos práticos de como você pode montar a sua. Tudo direto ao ponto. O que é a reserva financeira empresarial na prática? A reserva financeira da empresa é o valor guardado para situações emergenciais, imprevistos que fogem da rotina do negócio. Pode ser uma queda inesperada nas vendas, o atraso de pagamentos de clientes, um equipamento que quebra ou até um aumento repentino de custos, por exemplo. Em outras palavras, a reserva financeira representa o seu capital estrategicamente guardado, destinado a oferecer suporte em situações imprevistas ou a viabilizar metas de longo prazo. Ou seja, ela funciona como um ponto de apoio essencial, um verdadeiro colchão de segurança para os momentos de incerteza. E ao ter essa reserva, você garante que a vida financeira do seu negócio não será desestabilizada, evitando a necessidade de contrair dívidas ou comprometer seus planos. E isso pode ser aplicado não só na sua empresa, como também na sua vida pessoal. Só que muitos profissionais iniciantes confundem reserva financeira com capital de giro, mas eles não são a mesma coisa. O capital de giro é o dinheiro usado para manter o funcionamento diário da empresa, ou seja, o dinheiro necessário para a empresa operar no seu dia a dia, mantendo o ciclo produtivo ativo, como pagar fornecedores, funcionários, aluguel, impostos e demais despesas fixas e variáveis, por exemplo. Já a reserva financeira é uma parte estratégica do capital de giro, destinada exclusivamente para proteger a empresa em momentos de instabilidade. É um dinheiro separado para ser a sua rede de segurança. Pense assim, o capital de giro é o combustível do negócio. O dinheiro precisa girar para manter a saúde financeira, ou seja, cobrir o intervalo de tempo entre o momento em que a empresa paga seus custos, fornecedores, salários, e o momento em que ela recebe o dinheiro das vendas, contas a receber. E a reserva financeira é o dinheiro que você espera nunca ter que usar. Se usá-lo, você precisa repor o mais rápido possível. Assim, garantir a sobrevivência da empresa sem ter que recorrer a empréstimos caros quando um evento ruim e inesperado acontece, por exemplo. Na prática, o capital de giro garante que a empresa funcione hoje, enquanto a reserva financeira garante que a empresa sobreviva a amanhã, caso algo dê muito errado. Por que ter uma reserva financeira é essencial para pequenas empresas? Pequenas empresas geralmente têm margens apertadas e dependem de poucos clientes para gerar receita. Isso significa que qualquer oscilação, como atraso em recebimento ou queda de demanda, pode comprometer o caixa rapidamente. Logo, a reserva financeira serve justamente para manter o negócio funcionando, quando o faturamento cai ou as despesas aumentam de forma inesperada. Assim, é ela que permite pagar a conta em dia, honrar compromissos e evitar o uso de crédito emergencial ou empréstimos com juros altos. Além disso, ter essa segurança também traz outros benefícios. Libera os gestores das empresas para tomar decisões com mais calma e estratégica, até porque quando a empresa vive no limite, qualquer contratempo vira urgência. No entanto, com uma reserva financeira, há espaço para planejar e corrigir o rumo sem desespero. E por curiosidade, sua empresa tem ou já teve uma reserva financeira? Qual foi a maior dificuldade em conseguir montar uma? Escreva aqui nos comentários para a gente debater sobre isso. Como montar uma reserva financeira do zero em 4 passos práticos? Montar a reserva financeira exige organização e constância. Não é algo que acontece de uma vez, mas um processo que se constrói aos poucos. 1. Calcule o custo fixo e variável mensal. O primeiro passo é entender quanto custa manter sua empresa funcionando por mês. Isso inclui todas as despesas fixas, como aluguel, salários, internet, energia e tributos, e variáveis, como insumos, comissões, fretes e taxas. Assim, o resultado é o seu custo mensal total. 2. Defina a meta de reserva. A recomendação é ter uma reserva suficiente para cobrir de 6 a 12 meses do custo mensal total. Assim, empresas com fluxo de caixa previsível podem começar com 6 meses. Já negócios com sazonalidade ou incertezas de demanda devem mirar algo em torno de 12 meses. Por exemplo, se o custo mensal da sua empresa é de R$10 mil, sua reserva ideal ficará entre R$60 mil e R$120 mil. Esse é o colchão que permitirá enfrentar períodos difíceis sem comprometer as operações. 3. Separe um valor fixo por mês. Depois de definir a meta, o próximo passo é criar o hábito de poupar. Dessa maneira, separe mensalmente uma porcentagem do lucro líquido para a reserva financeira, mesmo que seja pequena no início. O importante é ter constância. Ao mesmo tempo, o ideal é tratar essa transferência como uma despesa fixa, assim como um aluguel ou salário, por exemplo. Ou seja, não espere sobrar dinheiro. Reserve primeiro e adapte o restante do orçamento em torno disso. Essa disciplina é fundamental para construir uma reserva financeira saudável, responsável e muito bem planejada.
4. Escolha onde guardar o dinheiro. A reserva deve ficar em um local seguro e de fácil acesso. O objetivo não é obter grandes rendimentos, e sim garantir liquidez e segurança. Por isso, os melhores destinos são aplicações de renda fixa com liquidez diária, como Tesouro Selic, CDBs de liquidez imediata, entre outros. Muitos profissionais aplicam a reserva financeira em poupança, mas tenha em mente que a poupança costuma ter uma rentabilidade menor quando comparado com outras aplicações de renda fixa com liquidez diária. Ao mesmo tempo, também evite investimentos com carência ou risco elevado. A reserva deve estar disponível quando você mais precisar, sem burocracia ou perda de valor. Logo, pesquise muito bem e estude a melhor opção para guardar o seu dinheiro, de forma responsável e muito bem planejada, de acordo com o perfil do seu negócio, combinado? Cuidados importantes na gestão da reserva financeira. Criar a reserva é só o começo. Manter e usar corretamente é o que garante que ela cumpra seu papel. Desse modo, separe sempre as contas da empresa e as pessoais. E muito importante, não misture o caixa da empresa com as suas finanças pessoais. Ainda, use a reserva apenas para emergências reais, como uma queda significativa nas receitas ou uma despesa inesperada essencial para manter o funcionamento da operação. Se precisar utilizá-la, a prioridade deve ser repor o valor que foi utilizado o quanto antes. Outro ponto importante é revisar periodicamente o valor da reserva. À medida que o negócio cresce ou muda de estrutura, o custo mensal também muda. Logo, ajuste sempre a meta conforme a nova realidade financeira da empresa. Comece pelo básico e mantenha a disciplina. Construir uma reserva financeira empresarial não é algo opcional, é parte da boa gestão do capital de giro. Empresas que sobrevivem e crescem no longo prazo são as que tratam caixa com planejamento e disciplina. Mesmo que você comece pequeno ou pequena, o importante é dar o primeiro passo. Com o tempo, esse hábito vai trazer estabilidade, reduzir o estresse com o financeiro e dar mais segurança para decidir o futuro da sua empresa. E para deixar a sua reserva financeira ainda mais sólida e forte, é muito importante você ter uma ótima organização e gestão financeira no seu negócio, o que muitos profissionais não conseguem fazer e acabam falindo. Se quiser aprender como ter uma do jeito profissional para o seu negócio, acesse esse vídeo que mostra todos os pilares de sucesso sobre isso. Para assisti-lo é só clicar neste botão aqui em cima ou no link que deixamos na descrição. Esperamos que tenha gostado e se gostou desse vídeo, deixe seu like e compartilhe esse vídeo para ajudar muito este canal. Obrigado e até a próxima!